Estudo bíblico. Multiplicando discípulos. O legado de Paulo a Timóteo. Lição 6. Discipulado com respeito e responsabilidade. Texto base, 1 Timóteo, capítulo 5. O objetivo desta lição é levar os discípulos a compreenderem que o discipulado cristão se expressa no respeito mútuo, no cuidado responsável com os necessitados e no zelo pela integridade da liderança espiritual da Igreja. Depois de exortar Timóteo a ter cuidado de si mesmo e da doutrina, Paulo o orienta a lidar de forma sábia com as diferentes pessoas e grupos dentro da igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo orienta seu jovem discípulo Timóteo sobre a conduta relacional dentro da comunidade cristã, sobre como tratar diferentes grupos dentro da igreja, tais como idosos, jovens, viúvas, líderes, destacando princípios de respeito, responsabilidade espiritual, sabedoria e justiça. O verdadeiro discipulado passa por relacionamentos saudáveis, sustentados pela honra e pelo cuidado mútuo. Quem discipula precisa aprender a lidar com pessoas diferentes de maneira sábia, piedosa e equilibrada, refletindo o caráter de Cristo em cada interação. Aqui estão 3 áreas essenciais para o discipulado eficaz. Primeira reflexão: honrando relacionamentos na igreja. O líder não pode exercer seu ministério demonstrando predileções por determinados grupos da igreja. Paulo inicia o capítulo com uma exortação clara. A liderança e o discipulado devem ser exercidos com profundo respeito. A igreja é uma família. Deus nos fez seus filhos e filhas por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, era exigido que os jovens se colocassem em pé diante dos idosos para honrá-los. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, 32. Numa igreja asiática nos dias de hoje, os jovens obedecem a esse princípio, curvando-se diante dos mais velhos. Paulo orienta que os mais velhos devem ser abordados com referência como pais e mães. Então, ao lidar com os mais velhos, Timóteo deveria agir como um filho respeitoso. Os homens jovens devem ser tratados de forma que não sejam desprezados por serem jovens. Timóteo deveria tratá-los como companheiros, como irmãos. Assim, os jovens devem tratar os idosos com reverência e os idosos devem tratar os mais jovens com consideração e amor. Esse é um princípio vital para a paz na família e na igreja. São pequenos detalhes como ajoelhar-se para conversar com uma criança pequena, considerar a realidade dos adolescentes e aprender seu vocabulário e interesses, entender as necessidades e expectativas dos jovens e ter a devida reverência pela experiência de vida acumulada pelos idosos ao longo da sua jornada. Um ministro deve estar atento, deve manter-se longe da aparência do mal e deve manter seu coração protegido de tentações.
Evite conversas a sós com uma pessoa do sexo oposto que não seja o cônjuge, filhos ou pais. O inimigo busca oportunidades para manchar a imagem do Evangelho, atacando a Igreja do Senhor e de seus ministros vocacionados. O líder não pode ser insensível e tampouco não vigilante. A integridade moral é um testemunho essencial na formação de discípulos. Esses são cuidados que continuam oportunos e necessários nos dias de hoje. Segunda reflexão: cuidando com compaixão e discernimento. Compaixão é o sentimento profundo de empatia pelo sofrimento do outro, que nos move a agir com gentileza e solidariedade. Jesus, nosso exemplo maior, demonstrou compaixão abundante ao longo de seu ministério, tocando leprosos, acolhendo crianças, curando enfermos e perdoando pecadores. O cuidado com as viúvas era uma prática antiga e essencial na igreja primitiva, mas Paulo orienta que esse cuidado não seja cego ou ingênuo, mostrando que a igreja precisa ter critério e compaixão. O princípio aqui é o cuidado responsável. As famílias devem assumir a sua responsabilidade. Os filhos e netos das viúvas devem cuidar delas, pois isso é uma forma de expressar honra e é uma expressão básica de fé. Paulo é direto ao afirmar que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o descrente. Isso ensina que o cuidado com os necessitados não deve ser delegado à igreja quando a família pode agir, mas quando não há recursos familiares, a igreja entra como uma extensão do amor de Cristo. Na expressão de compaixão, precisamos também de discernimento espiritual, que é a capacidade dada pelo Espírito Santo para entender o que está por trás das situações, identificar necessidades reais e agir com sabedoria. No contexto do discipulado, cuidar com discernimento significa saber quando incentivar, quando corrigir, quando dar espaço e quando confrontar. Nem sempre o que o discipulado pede é conforto imediato. Às vezes é uma palavra dura para o crescimento. O equilíbrio entre compaixão e discernimento evita o erro de ser indiferente às necessidades, mas também o erro de ser permissivo ou precipitado. Terceira reflexão: cuidado e justiça no trato com os líderes. O cuidado com os líderes espirituais é parte essencial do bom funcionamento da igreja. Paulo afirma que os presbíteros que presidem bem devem receber dupla honra, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. A expressão dupla honra envolve tanto o respeito público quanto o sustento material. Ele reforça isso citando a lei de Moisés: não atarás a boca ao boi que debulha, e as palavras de Jesus: digno é o trabalhador do seu salário. A igreja discipuladora cuida bem dos que a alimentam espiritualmente. Contudo, os líderes não estão acima da correção. Nenhuma acusação deve ser aceita sem 2 ou 3 testemunhas,
mas, quando comprovada, a falta deve ser tratada publicamente para servir de exemplo. Timóteo é exortado a agir sem parcialidade e com temor diante de Deus. Uma liderança saudável é aquela que presta contas, é corrigível e vive com temor diante de Deus e da congregação. Daí a importância do cuidado na escolha e consagração dos vocacionados. A imposição de mãos simboliza a consagração de novos líderes. Paulo adverte: não te apresses a impor as mãos a ninguém. Liderança espiritual exige discernimento. O presbítero precisa ser um obreiro aprovado, precisa estar apto a ensinar. Por isso, é preciso tempo para que a decisão de ordenação de um presbítero seja fruto de oração, discernimento espiritual e confirmação do Espírito Santo. O discípulo valoriza a liderança espiritual, mas não idolatra pessoas. Zela por uma comunidade justa, íntegra e equilibrada. Finalizando, agora vamos concluir o estudo de hoje. A Igreja é o corpo de Cristo, onde o discipulado se desenvolve em relacionamentos marcados por honra, cuidado e justiça. Em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo nos lembra que não há discipulado verdadeiro sem respeito pelas pessoas, zelo pelos necessitados e prudência com a liderança. A maneira como tratamos as pessoas, especialmente em momentos de fragilidade ou liderança, revela o quanto compreendemos o Evangelho. O discipulado autêntico nos transforma por inteiro, inclusive na forma como nos relacionamos dentro da Igreja. Viver o Evangelho na prática é uma evidência de que estamos crescendo como discípulos do Senhor. Para pensar e agir. Primeiro, tenho buscado discernimento espiritual para agir na hora certa? Segundo, como tenho demonstrado compaixão na minha forma de cuidar dos discípulos? Terceiro, como posso melhorar meu relacionamento com diferentes faixas etárias dentro da Igreja? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.